ao 40. Mateus 22, do 36 ao 40. Amém? Todo mundo encontrou? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? É tão forte isso que eu leio esse texto, eu estava lendo ele, preparando a palavra, leio agora, eu consigo me arrepiar de tão forte que ele fala comigo. Esse resumo final: destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ele é muito forte. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo. E para começar falando, eu vou falar primeiro dessa segunda parte, que foi quando Deus começou esse tratamento na minha vida. Eu vou falar desse segundo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Testemunho rápido aqui sobre o nascimento do meu pequeno mais novinho. Há 10 anos, não, um pouco mais, há 12 anos atrás, nosso do meio nasceu e nós iríamos fechar a fábrica e começamos a sonhar com minha menina e, enfim, não sentimos paz no coração. Não, acho que talvez Deus ainda tenha uma menina e nós vamos... E decidimos, então, não fechar a fábrica. Passou-se... A minha esposa ainda disse: mas não quero mais ter filho. Para mim, ter filho só... Daqui uns 10 anos, nós está bem estabilizado. Passou-se 10 anos, e nós se estabilizamos. E nasceu a possibilidade, então, e ela engravidou. Mas foi uma gravidez que... se lembramos daquela história, então vai acontecer aquilo que Deus tinha para nossas vidas. E veio a perca, né? Perdeu. E passou um tempo, sofremos muito, engravidamos junto com a Tainá e o Alisson, descobrimos todo mundo junto, começamos a preparar tudo junto, para uma vinda junto. Passou o tempo e nasceu a Luísa. E tivemos a alegria de estar junto, estamos juntos até hoje, né? E recebemos ela como aqueles... Dindo gospel, né? Existe o dindo gospel, gente. Vocês não sabiam disso? E foi um desafio entregar, né? Entregar assim no altar essa questão da perca de... Só porque daí nós entendemos que na realidade não era Deus que tinha filho para nós, era nós. Deus sabia que nós iríamos querer mais um filho. Tanto é que a gente começou, então, esse processo para ter mais um filho. Engravidamos e veio o Manuel com um anúncio de perca também. O médico disse que passou um tempo da gravidez, fomos bater o ultrassom, e o médico disse: infelizmente, sabe o nenenzinho que eu mostrava para vocês aqui e tal, não tem mais nada. Não precisa nem fazer curetagem... Está tudo limpinho já, pode ir embora. E não tentam mais ter filhos. Não tentam porque já é a terceira, porque nós já havíamos tido... Já é a terceira perca, vocês já estão bem velhinho para isso. E tudo bem, saímos do hospital ali com o coração partido. E a minha esposa começou a ficar muito triste. Passava-se os dias, eu chegava em casa... e via o semblante dela cada vez mais triste. Então, um dia eu chamei ela e disse: não, vamos fazer alguma coisa. Ou vou colocar duas sugestões para ti, tu escolhe. Uma é: a gente vai para a academia, vamos cuidar da saúde, vamos emagrecer, se quiser fazer alguma cirurgia plástica, vamos fazer, vamos cuidar para recuperar a autoestima. Daí ela: qual é a segunda? A segunda é a gente procurar nos médicos que for
especialista e a gente vai engravidar e ter o nosso filho. Daí ela escolheu a segunda e disse que antes de nós escolher esse médico, ela ia mais uma vez no médico que estava tratando nós, porque ela ainda sentia alguns desconfortos. E eu nem desci mais, né, porque já havia me frustrado muito naquele consultório. De repente eu vejo ela descendo com lágrimas no olhar, e eu digo, perdi, eu já tinha perdido, não está chorando porque perdemos. E quis nascer uma esperança e eu disse, não, volta, porque eu não quero sofrer de novo. Daí ela chegou e me deu o exame, não sei como é o nome daquilo, mas ela deu na minha mão e mostrou, ó pai, o coraçãozinho batendo. Eu digo, explica isso. Não tem explicação, o médico não sabe o que aconteceu. É como se sempre tivesse ali a gravidez, como se não tivesse perdido. E não tem explicação até hoje, o médico não conseguiu explicar. Passou o tempo então e veio o nascimento do Manuel, só porque o nascimento do Manuel foi diferente dos outros. Os meus dois primeiros, eu marquei o dia da cesárea, o horário. Eu não gosto de ver essas coisas, os homens entram juntos, eu tenho bastante dificuldade com isso. E eu fui para o quarto, no primeiro, esperei, ele veio prontinho, bem bonitinho, enroladinho. Eu digo, que legal, até mamadinho já. O segundo, a mesma coisa. E não dá trabalho nenhum fazer esse negócio de acompanhar a mulher, né? O terceiro, que é o Manuel, um mês antes, rompeu, estourou a bolsa de madrugada. Fomos para o hospital, a mulher começou a dar um sistema de nervo, tremer demais, e os médicos, que médico? Nem tinha médico, as enfermeiras se apavoraram, os médicos dizendo, leva ela para o quarto, que nós já vamos, para a sala de cirurgia, que nós já vamos começar a fazer. Quando eu cheguei, a enfermeira, bota essa roupa, pai, entra, que tu vai ter que acalmar a mãe. E quando eu vi, eu estava de mão dada com ela, ela tremendo, igual sendo eletrocutada, e eu dizendo, Senhor, por favor, não deixe eu desmaiar aqui. Eu não orava por mais ninguém, era só para mim conseguir ficar, porque dava escurecia a vista e Deus me manteve firme, porque ia ser feio, né? Já tinha pouca gente, mandaram eu entrar para ajudar, né? E se eu desmaiasse, era mais um, eu acho que eles nem iam socorrer, eles iam deixar ele no chão desmaiado mesmo, né? E daí veio o Manuel. Mas por que eu estou dizendo essa história? Porque ali, a partir daquele pico de emoção muito grande que eu senti, teve mais algumas emoções pela frente ali, a qual ele não conseguiu levantar o glicose, né, Che? Não conseguiu levantar a glicose. Os médicos começaram a fazer um tratamento à base de soro e errar. Começaram ali a acontecer algumas coisas dando tudo errado e erraram veia dele uma noite no braço. Ele quase perdeu o braço. Quando nós acordamos de madrugada, ele estava com o braço. E daí os médicos, as enfermeiras vieram para levar, para fazer de novo. E eu me encontrei num determinado momento, em que, de madrugada, eu pensei para quem mandar mensagem, a quem recorrer, e saí para fazer aquela oração para Deus. E ali começou muito forte o tratamento de Deus na minha vida, porque antes disso eu havia me afastado um pouco. Não me afastado, me isolado dessa comunhão como igreja. Eu já havia me isolado. Eu já havia, no processo de gravidez, eu usei até como desculpa o fato da esposa estar com uma gravidez já um pouco mais conturbada, o fato de nós não estar vindo à igreja, o fato de a gente estar mais afastado, mas na realidade, dentro de mim, existiam algumas coisinhas que precisavam ser tratadas. E naquele momento ali, quando eu fui conversar com Deus para que houvesse um direcionamento, para que Ele salvasse, porque eu não estava entendendo direito. Era uma promessa, 10 anos depois, tudo que a gente viveu. E eu fui orar e foi algo muito forte. Ali começou esse mover de Deus, esse início desse tratamento. Quando eu fui orar, eu fui colocar diante de Deus, eu fui escolhido para ministrar essa palavra de ganhando outra família para Jesus, porque
se alguém se aproxima de mim, da minha família, das duas, uma, ou vai sair de perto, ou vai entrar na piscina. Não tem outra opção. Porque no relacionamento vai caminhar para isso. A pessoa vai... Só porque nesse momento que eu estava vivendo, eu fui colocar diante de Deus a minha oração. Senhor, quando eu fui dizer assim, que eu queria dizer quantas pessoas eu já... Quando eu fui colocar alguns méritos diante de Deus para exigir que houvesse uma cura no meu filho, o Espírito Santo, para. Eu senti assim, ó, pensa bem no que tu vai orar. E naquele momento ali, eu fiz uma autoavaliação bem grande e disse assim, revi a minha oração e disse assim, Senhor, tu sabe que eu sou falho e que eu preciso da tua misericórdia. Me ajuda nesse momento, porque o Senhor é misericordioso, não porque eu mereço. Me ajuda. E eu escutei muito forte dentro de mim o Espírito Santo dizendo, pedisse bem, mas eu preciso disso na igreja. Eu preciso que essa misericórdia que eu vou derramar agora na tua vida, todos os dias seja manifestado na igreja. Eu preciso que a igreja se relacione com essa misericórdia. E ali começou esse trabalhar de Deus, aonde eu busquei então, comecei esse retorno, essa trajetória de me inserir no corpo com esse entendimento que eu não sou perfeito, eu tenho falhas, eu preciso, e por isso que a palavra diz e deixa claro que a misericórdia de Deus se renova na minha vida a cada amanhecer. Eu preciso dela para mim e tenho que estar disposto. E a minha oração que eu tenho feito todos os dias pela manhã é: Senhor, obrigado pela misericórdia que tu renova na minha vida nesse amanhecer. Eu sou dependente dela e que eu possa manifestar essa misericórdia na vida do próximo. Que esse meu relacionamento não seja condicionado. Há um problema estabelecido como igreja. Jesus, o Espírito Santo tem tratado isso em mim, e eu creio que eu estou aqui falando porque isso precisa ser dito, senão não seria essa a palavra. Aonde o próximo ficou algo muito superficial. Amar o próximo como a ti mesmo não pode ser próximo. Isso aqui eu não gostei. Próximo. Eu estou me relacionando agora com a Carla, mas eu não gostei do que a Carla fez. Próximo, quem é o próximo da fila que eu vou começar a me relacionar? Eu não posso ficar pulando de galho em galho procurando o próximo, porque o próximo é aquele que Deus colocou na minha frente. E quando eu entendi isso e vi que eu estava caminhando nessa direção, começou esse tratamento de Deus. E nada que não esteja claro na Bíblia. Quando ele pega uma analogia que vai trazer uma parábola, a parábola do bom samaritano, ela deixa isso muito claro, porque ela pega justamente um próximo que não era alguém vinculado, alguém com interesse em comum. Ela pega um próximo realmente desafiador, que é quem ajuda, e Jesus diz: esse foi o teu próximo. Então Deus colocou isso muito forte no meu coração, tem tratado isso, e o meu próximo tem sido independente do que eu recebo, a pessoa a qual Deus coloca na minha frente. Amém? Só que eu não tinha saído da igreja, eu só me isolei, e eu me isolei e continuei sendo cristão, também não me corrompi no sentido de, então qual é o problema? Sou um cristão, não estou me corrompendo. E eu fui viajar com o Ciel para o Rio Grande do Sul, e a gente ouvindo, no auge daquela coisa toda, a gente ouvindo muito, né, que estava... Chegou lá, nós vimos também que realmente estava bem crítica a situação. E eu me lembro de eu me preparando para ir para o Rio Grande do Sul, eu pegando comida
Peguei o pastor Márcio, fomos no mercado Gisele, levando coisa, não, vamos levar isso, levar aquilo, vamos levar água sobrando. A minha mente estava se preparando para aquilo que estava sendo. E eu ainda cheguei a questionar com a mulher, nós com um pequenininho, né? Deixar para outro ir, vamos só ajudar. Mas eu senti muito forte de ir. E na vinda, o Ciel, conversando comigo, disse assim, falou um pouquinho e tal, e disse assim, pois é, tem uma palavra aí e tal, quem sabe tu ministra ela, e me deu aquele gelo no meu coração, daí nós estamos vivendo um tempo de exposição, né? Eu disse, Céu, por mais que eu esteja me sentindo bem já como igreja, não tenha, mas eu não, falou em pregar para mim, me dá um frio na espinha, não me sinto bem. Aí, se eu coloquei isso para fora, daí ele vai ter que dar uma avaliada aí dentro, é alguma coisa que tem te bloqueado, que tem te prendido e tal. E eu entendi que era medo. E medo de duas coisas. O que me mexia no meu coração, para mim estar aqui representando ou falando da vontade de Deus, era medo de rejeição e medo do fracasso. Por isso mexia tanto comigo. Eu estou usando já mexia porque Deus já está tratando. Eu já estou aqui hoje bem mais em paz. Consegui dormir um soninho depois do almoço hoje. Isso antigamente era o coração o dia todo, o coração disparado, quando ia vir. E fazia, Deus honrava, o Espírito Santo, não quer dizer que mais o meu sentimento era esse e precisava ser tratado. E naquela conversa com o Ciel, deu uma pausa e o Espírito Santo falou comigo que o que me motivou aí no Rio Grande do Sul, mesmo com medo, foi a causa. Existiu uma causa estabelecida, aonde pessoas estavam precisando de ajuda. E se eu não enfrentasse o meu medo para estar aqui também tem a mesma causa. As pessoas que entram aqui precisam de ajuda. Eu estou aqui, preciso de ajuda. Eu e você podemos ajudar se nós vencermos os nossos medos. Amém? Eu e você podemos nos ajudar se nós vencermos os nossos medos. E daí eu fiquei, mas enfrentar a causa me ajuda a enfrentar, mas existe como? Porque eu quando pego eu vou aprofundando até conseguir extrair o máximo que eu posso. Existe como eu me libertar? E daí vem o que a gente está vivendo e por isso que eu estou falando aqui com muita tranquilidade do meu medo, porque a libertação ela vem e na célula tem dito muito isso. Nós não podemos ficar de fora desse tempo como célula. É um tempo de uma palavra especial que Deus tem separado para esse arrependimento, para esse novo tempo que vai vir. E a célula tem falado sobre isso. A exposição traz a cura. Eu botar para fora aquilo que está dentro de mim traz a cura. Sabe por que aquilo era muito forte dentro de mim? Porque como é que eu vou dizer para alguém que eu tenho medo de ser rejeitado aqui, ou que eu tenho medo do fracasso, se a aparência que eu passo é uma aparência de alguém bem convicto? Não passa a aparência de alguém com bastante convicção? Pelo menos eu me esforço para passar isso. Se eu não passo, eu vou, mas eu me esforço para passar isso. Só que não. Na verdade existe insegurança. Na verdade existe medo. E essa vulnerabilidade de trazer isso para fora é o que tem me ajudado a dormir um soninho depois do almoço e conseguir estar aqui hoje. Porque a cura vem através da libertação. E está na palavra também. Se eu confesso para Deus, eu sou perdoado. E se eu falo para o meu irmão, eu sou liberto. Está tudo ali na palavra. Então, para amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso misericórdia. Eu tenho que ser misericordioso. Eu tenho que saber que eu sou falho, que Deus, apesar das minhas falhas, me ama, e eu não estou acima de Deus para julgar o meu irmão. O Senhor falou aqui um pouquinho antes. Segundo, apesar das diferenças, às vezes eu procuro pessoas que, o Senhor estava falando ontem aqui do perfil,
como é desafiador um perfil diferente, apesar das diferenças. Continuar caminhando junto, amar o meu irmão. Tenho vivido isso, enfrentado isso. Enfrentar o meu medo de rejeição e de fracasso é o que tem feito diferença na minha vida. Entender que o próximo, ele é um agente de cura. A pessoa a qual Deus permite que esteja perto de nós, independente do que está acontecendo, ele é um agente de cura. Por quê? Mas ele fez coisa comigo que eu não gostei. O que o nosso apóstolo diz sempre? Não é o que ele fez, é o que eu sinto. Não é o que foi feito comigo o problema. É o que eu sinto com o que foi feito. É o meu sentimento que Deus quer trabalhar. Deus, no auge do seu amor, da sua misericórdia, tem um cuidado especial comigo, e tudo que está à minha volta tem a ver com o meu sentimento que Ele quer trabalhar. Não tem a ver com o que fizeram, com o que vão fazer. E quando eu entendo isso, o que isso tem a ver com ganhar outra família? Já a gente vai conseguir fazer esse link. Não tem como eu amar o próximo como a mim mesmo, ganhar uma família, ou começar a influenciar, e dentro da primeira falha que eu ver, eu querer me afastar, ou eu querer condicionar, dizer, não. Uma vez eu fui batizar um casal, e uma pessoa chegou em mim e disse assim, um dia antes, ele fala de ti pelas costas. Olha, eu também já falei de alguém. Isso aí, se a gente só for botar na água quem não fala de uma pessoa pelas costas, mas ninguém é batizado. Não é verdade? Então, aqui fica o entendimento da régua, fica o entendimento dessa misericórdia que eu tenho que ter. Amar o próximo como a mim mesmo. Só porque isso é um desafio. Sabe o que eu entendi? Que o mais fácil é eu me isolar. Isso é o mais fácil que tem. Quando começa a esses desafios no relacionamento, aonde Deus pede para mim amar o próximo nesse formato, o mais fácil é me isolar. Só porque uma coisa que Deus tem falado muito comigo, Deus tem me ajudado a fazer as escolhas certas. Eu descobri como fazer a escolha certa. Em tudo. Quer a receita? Uma receita boa, né? Como fazer a escolha certa em tudo? É só escolher fazer o mais difícil. Vai ter sempre 2, 3 caminhos. O mais difícil é o certo. Eu quero emagrecer. Qual é a escolha certa? Acordar mais cedinho, academia, cuidar da alimentação. É o mais difícil, não é? Vai dar resultado. Então a escolha certa é a mais difícil. E eu entendi que o arrepender, gente, a igreja de Deus, isso eu vou falar porque eu vivi isso, ouvindo o apóstolo falando, ouvindo, reconhecer, essa palavra aí, quantas vezes a gente vem no culto, essa palavra é de Deus. Só porque o arrepender, ele vai além do reconhecer. O arrepender é pegar o que foi dito aqui e fazer diferente. Eu tenho que pender para outro formato. Se eu estava fazendo assim e foi me dito pela palavra que é assim, se eu sair daqui hoje ouvindo que o direcionamento de Deus depende destes 2 mandamentos, depende de toda a lei e os profetas, e um deles é que eu tenho que amar o próximo, apesar de qualquer maneira, e eu não fazer diferente, eu continuar com birrinha, eu continuar seletivo, eu não me arrependi. Eu reconheci. Fez sentido. E vai fazer porque está na palavra. É obrigado a fazer sentido. A questão que fica é o que eu estou fazendo com o que eu estou ouvindo. Eu estou realmente me arrependendo, buscando fazer de um formato diferente. Então, esse desafio de se arrepender, eu tenho vivido. Eu tenho buscado. E é desafiador realmente, porque tem coisas que tem que passar por cima de sentimentos. E uma especialidade do diabo é nos dar razão. Aconteceu isso, tu tá certo. O Ciel não me chamou mais para pregar, tá certo. Tu tá certo. O Ciel tá. Não, mas espera aí.
Por quê? Se eu digo sempre para Deus, que é para mim estar lá se for um chamado dele, por que eu não estou sendo mais chamado? É comigo o negócio. Eu tenho duas opções. Dentro desse entendimento vem o segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Mais cura. Precisei ser trabalhado também nessa área. Ao longo desse 1 ano, Deus trabalhou muito forte nessas duas áreas. Uma delas foi através de algumas experiências muito fortes, que é a área do amar o próximo como a mim mesmo. E a segunda, eu também tive algumas experiências e vou contar para vocês algumas delas aqui. Mas antes disso, quem é o maior adversário de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem é o maior adversário de Deus? E eu descobri que nesse caso aqui não é. Eu descobri no livro de Mateus 6, 24, vai estar escrito assim, ó: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Bom, não tem como eu servir os dois. Se eu pegar hoje um ateu, e dizer, tu é obrigado aqui agora a acreditar ou em Deus ou o diabo, senão tu vai morrer, acredita. Ele vai dizer, Deus. Se pegar um andarilho de ruas acreditado da vida, dizer, tu é obrigado a escolher um, dois, Deus ou o diabo, ele vai dizer Deus. Agora se eu chegar nos dois e dizer Deus ou R$1 milhão, eles vão dizer R$1 milhão. Eles já não acreditam, e R$1 milhão, para quem não acredita, fica uma escolha muito fácil. O maior adversário, quando diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, eu quero falar um pouquinho disso, de algumas experiências que eu tive. O maior adversário que tem sido nesse tempo é o dinheiro. É a bênção. E como saber a quem estou servindo? Como é que eu comecei agora a identificar? Tá, então eu estou servindo a Deus ou ao dinheiro? Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Será que estou? Será que não estou? Porque por nada a gente tem convicção que ama. Mas o que vai realmente nos dar certeza é as minhas atitudes. Eu podia dizer de boca para fora, nesse 1 ano que se passou, não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Tá, mas e o teu relacionamento com Ele está baseado no quê? E eu pude entender que a maioria das vezes que eu ia até Deus era alguma necessidade minha. Uma necessidade minha. Senhor, amanhã tem um boletim para cobrir, eu quero honrar, e eu consigo fazer ficar espiritual, né? Eu quero honrar o meu compromisso, porque o meu nome está aliado ao teu e tal, e não deixa eu negar a conta. Eu posso até dar um motivo bom para ele me ajudar, mas a necessidade de quem era? Minha. E eu comecei a entender isso. E eu comecei a entender que o diabo tinha roubado nesse tempo o meu bem mais precioso. Nessa caminhada aonde Deus me deu uma segunda chance, derramou sobre a minha vida um milagre, permitiu que eu tenha uma família e, por ironia ainda, que eu consiga influenciar outras famílias. Eu pude entender que tinha se perdido algo preciosíssimo na caminhada e eu não estava mais servindo a Deus porque o meu tempo e a minha atenção tinha sido roubado. Meu tempo e minha atenção. Eu não posso oferecer para ninguém nada mais precioso do que a minha atenção e o meu tempo. E eu já estava perdendo oportunidades por ter com pouco tempo. Não posso. Agora eu tenho uma demanda, eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu preciso dinheiro. E o vínculo que está por trás disso tudo era um dinheiro. Podia ser para pagar uma conta, podia ser, mas era o dinheiro. As necessidades, elas são secundárias, a raiz é o dinheiro. E eu comecei, meu Deus, mas essa questão da bênção, da conexão com Deus por a bênção, começou quando? E eu vi que é algo muito antigo.
Quem te dá um chute de quando é que começou isso? Quando a gente começa a ler a Bíblia, lá no início, a gente vai ver que um chega perto de Deus com o coração na bênção e o outro com o coração em Deus. Caim e Abel. O que Deus rejeita? A oferta de Abel ou a oferta de Caim? Na realidade, ele rejeitou o coração de Caim, porque o coração de Caim já não era mais de Deus, já era daquilo que ele estava ao redor dele. E eu comecei a ver que a renúncia era extremamente necessária, ela é necessária e ela não é perca. Às vezes eu olhei para algumas coisas e disse, mas isso daqui é uma loucura eu renunciar. Não, não é. E estou vivendo, renunciando tudo aquilo que Deus disser que eu tenho que renunciar. Por quê? Quem viu aqui a última pregação do apóstolo Jackson? Toda? Oi, ninguém viu? Hoje já não é mais, já é o falecido apóstolo Jackson. Uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande. E eu consegui identificar por que eu admiro tanto aquele homem. Admirava, né? Pela simplicidade, por ele se deixar mostrar quem ele era. Ele não tinha preocupação em mostrar que era perfeito. Ele falava dos hobbies dele, de umas coisas loucas que ele tinha. Mas um homem de Deus, um homem procurando ser cada vez melhor. E no último culto que ele ministrou, ele morreria 24 horas depois dessa ministração. Ele colocou uma escada bem no meio do púlpito, essa escadinha de abrir. Abriu uma escadinha dessa e pegou um balde aqui, pegou um negócio aqui e começou a subir e a escada a balançar. E daí ele voltou e largou essas coisas e subiu tranquilo, segurando na escada. E ele fez essa dinâmica para falar do quão é difícil eu viver o meu propósito espiritual me apegando a coisas que não têm a ver com o meu propósito. Vai fazer com que eu corra o risco de cair. E adivinha qual é o risco que eu estava correndo? Cair. Porque eu não estava deixando de subir a escada, mas eu queria subir com bastante coisa. A questão que fica não tinha a ver com o meu propósito, o propósito a qual Deus me chamou. É leve subir essa escada se eu entender e estiver disposto a cumprir o propósito. Porque algo que a gente muitas vezes não acorda de manhã pensando. Ele fez essa dinâmica e ele não acordou de manhã pensando. Hoje é o meu último dia. Mas ele fez dizendo, gente, se for o nosso último dia, nós temos que chegar diante de Deus vivendo o nosso. Ele falava isso para a igreja, sem saber que na verdade Deus estava falando com ele, para ele. Está chegando, pode soltar, porque não vai levar. E o meu propósito com Deus foi resgatado quando eu entendi isso, e eu comecei então agora algumas renúncias. Sabe uma coisa que é difícil pra caramba renunciar? E as pessoas, eu vou falar de mim, foi difícil para mim, porque esse tratamento aqui Deus fez em mim, é a questão da conexão com Deus. Mas hoje existe uma conexão que está tomando um espaço muito forte nas nossas vidas, e você já sabe o que eu vou falar. É a conexão com um aparelhinho que está na frente da nossa cara, e ali tem o tipo de... eu não gosto do Instagram, tem Facebook, o Facebook, agora fizeram o TikTok, eu gosto de coisinha mais rápida. Eles estão descobrindo tudo que a gente gosta e botando ali. E daí aqui, ficasse um tempinho mais nesse vídeo, vem mais daquele tipo de vídeo ali. Aí eu posso dizer, não, mas eu estou usando essas redes sociais para ver. Eu comecei a dizer, não estou dizendo que eu posso, eu comecei a dizer, não, mas eu vejo pastor, eu vejo uma pregação, eu vejo... Sabe por que eu comecei a entender?
que a minha conexão com Deus, através daquilo ali, estava gerando dúvida. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra. E quando eu entendi que aquilo ali gera dúvida, eu digo, não é de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E se o que eu estou ouvindo não está gerando fé, não vem de Deus. Não estou falando dos homens que falam ali, eu estou falando realmente do sentido desse aparelhinho na minha mão. E eu entendi o que então? Com quem tem que ser o meu relacionamento? Próximo. O meu pastor, com a minha palavra, coração, célula, culto, irmãos, louvor, meu próximo. Por que é mais fácil ir para lá? Porque relacionar com o próximo é mais desafiador. O que Deus tem procurado na igreja, nesse tempo, é o verdadeiro adorador. Esse é o tempo do avivamento que Deus vem buscar, o verdadeiro adorador. Sabe o que eu achei legal? Nós subindo do monte, orando e conversando um pouco sobre isso. Os verdadeiros adoradores, lá em João 23, 24, eles adoram em espírito. E aqui tá qual é o falso? O falso é que não está em espírito. Eu posso ser o falso? Eu já vim na igreja e fui o falso adorador? Sim. Se eu vim aqui, uma picuinha com o céu, o Espírito Santo tem picuinha com o céu? Não, se eu tinha um negocinho para resolver ali e não resolvi, se eu tinha uma coisinha aqui, um desagrado ali, estou aqui, Senhor, uma adoração não é verdadeira. O verdadeiro adorador adora em espírito. E a gente sabe o fruto do Espírito Santo, do que ele é, o que tem nele, quais são as ações que tem que ser manifestada por mim, que são condizentes com o fruto do Espírito Santo. Eu não posso mais ficar brincando, de vir à igreja. Eu tenho que ser esse verdadeiro adorador. E para mim ser esse verdadeiro adorador, eu preciso desse nível de conexão com o meu próximo e desse nível de conexão com Deus. Existem 3 anjos, que é muito falado na Bíblia. Quer dizer, pode ser até que o outro tenha dito o nome do outro ali, mas eu não me lembro. Mas eu me lembro do Miguel, está ali, é falado. Gabriel, meus 2 mais velhos. E Lúcifer. Miguel, anjo de batalha. A igreja do Senhor continua batalhando e recebendo vitória. Amém? Gabriel, o anjo mensageiro. A igreja do Senhor continua recebendo mensagem do trono de Deus. Amém? Lúcifer, anjo da adoração. Esse caiu por causa do ego. A igreja do Senhor está sendo chamada para adorar, mas sem esse sentimento. Esse sentimento já derrubou um. Não posso ter ego. Eu não posso ser esse adorador que vem aqui cheio de, como diria o meu AP, em si mesmado, cheio de si mesmo. Não posso, não cabe mais. Deus não está procurando esse. Esse ele já tirou de perto. Sai que eu não quero. Mas ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E para esse tempo, eu quero me arrepender daquilo que me impediu de ser, porque eu quero ser esse verdadeiro adorador. Eu não quero ficar de fora. Eu não recebi uma segunda chance para tocar fora. Eu não recebi uma segunda chance para ficar de fora. Você recebeu a sua segunda chance do Senhor? Amém? Recebeu? O que nós vamos fazer com ela quando ele disser assim, ó, chegar naquele dia e disser parábola de novo, porque é cheio de parábola e tudo tem a ver. Daí, o que eu te dei? O que tu fizesse? Porque eu te dei. Só queria saber o que tu fez. Eu quero ser aquele que chegar e dizer assim, ó, aqui, ó, a minha família, em nome de Jesus. Mas tem mais. Tem mais. Eu multipliquei os talentos que tu me desse. E a única coisa que pode me impedir, é eu mesmo.
mais ninguém. Hoje eu estava vendo o que era? Esqueci o que era. Eu sei que a mulher falou assim: o homem é semelhante ao ferro. A única coisa que pode destruir o ferro é a ferrugem gerada por ele mesmo. A única coisa que pode nos destruir é aquilo que a gente gera e acredita dentro de nós. Eu queria que vocês conseguissem abrir Gálatas 1:10, para nós dar continuidade aqui. Gálatas 1:10 diz assim: pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Eu preciso colocar Deus acima dos homens. E quando eu entendi que a minha preocupação de agradar aos homens tinha a ver com só a minha rejeição, só medo de ser rejeitado. Porque quando eu quero ser um ser espiritual, eu não vou me preocupar em ser religioso. Eu vou me preocupar em ser espiritual, inserido no corpo, inserido na igreja, sem julgo, amando, relacionando, mas a minha preocupação está em agradar a Deus. Adivinha quem é que eu estou preocupado em agradar aqui hoje? Deus. Mas já subi aqui preocupado em o que vão pensar se eu me perder. Folhetinho, Bíblia, eu tenho que saber certinho aqui onde é que abro, eu não posso. Por que eu quase morria para vir? Se eu chego aqui e faço feio? Tem que ser perfeito. E por que tem que ser perfeito? Porque eu posso ser rejeitado. Agora, quando eu estou preocupado em agradar a Deus, é bem diferente. A paz, o compromisso é o mesmo, mas a minha preocupação é de agradar a Deus, e a palavra nos diz isso. E um exemplo forte disso, Jesus Cristo. Jesus Cristo dentro das igrejas, na época que ele estava vivendo o propósito espiritual dele, ele era criticado dentro das igrejas. E as turmas, Jesus, estão falando isso de ti, Jesus, estão falando aquilo de ti, estão falando. E ele se preocupou em ir lá para falar com alguém, para tentar dizer, não, vou lá mudar a visão deles. Ele só, não, e vocês? Qual é a visão de vocês? Eu quero saber vocês, eu estou trabalhando com vocês. O que vocês pensam de mim? Porque aqueles ali eram importantes. Aquilo ali era importantíssimo para ele. Transformar a visão de 12 homens, queriam fazer o evangelho chegar aonde está hoje. Então ele não estava preocupado com o que pensavam dele, ele estava realmente preocupado em ser espiritual. E esse é um desafio que eu e você temos. Nós temos que estar preocupados em ser espiritual e pronto. Mas ser espiritual, mas ser. Como ganhar família para Jesus? Na realidade não tem a ver com o quanto eu conheço e o quanto eu prego a palavra. Nunca teve a ver com isso. E eu já ganhei bastante mesmo, famílias para Jesus. Mas não tem a ver. Não sou um melhor conhecedor e nem tem a ver com o quanto eu aplico ela na minha vida e me arrependo. O quanto eu me arrependo dela. O quanto eu faço essa reflexão, o que a palavra diz e o que eu estou fazendo. O que a palavra diz? O que eu estou fazendo? Puxa, o que eu estou fazendo não está certo com o que a palavra diz. Arrepender. E por quê? Isso traz uma transformação. E essa transformação, aí sim, as pessoas olham e querem se aproximar disso, querem ter isso, essa transformação. E no início é muito simples de ter. A coisa mais fácil que teve de eu fazer essa transformação foi quando eu cheguei na igreja.
Porque eu cheguei completamente destruído, financeiramente, psicologicamente, família, a mulher não queria mais, não tinha mais dinheiro, completamente destruído. Então ficou fácil de saber que do jeito que eu estava fazendo, não era o certo. E daí vinha a humildade. Daí, Senhor, o que faço? Como é que é aqui? Porque eu ainda nem sei direito como é que lê a palavra. E vamos fazer desse jeito. E o que começa? Resultado diferente, resultado diferente, resultado diferente, transformação. Só porque daí chega um determinado ponto, não tem aquele louvorzinho que diz assim, mas às vezes sou tentado pela vontade de crescer, torno-me independente. Eu comecei a pensar que já estava independente. Estou muito bem, já sei a palavra, e me esqueci. Estava me esquecendo que o que me trouxe até aqui foi a humildade de reconhecer que eu sou falho. E eu preciso manter essa humildade, continuar reconhecendo. Reconhecer, botar para fora, para que eu possa continuar crescendo e evoluindo. O que Deus tem para nós é imensurável. Amém? Agora, o que eu vou fazer para receber isso é fácil de mensurar. Tem a ver com o quanto eu estou disposto a ser humilde e a querer mudança. Então, ganhar outra família para Jesus é simplesmente ser transformado. Quando eu troquei de fala e eu parei de dizer o que eu quero de Deus, e eu comecei a perguntar o que Deus quer de mim, adivinha qual foi a resposta de Deus? Você sabe o que Deus quer de você? Eu sei. Eu sei o que Deus quer de cada um de nós aqui. Deus quer o meu coração. É só o que Ele quer de mim. Outra família, estar aqui, tudo isso é uma consequência de uma vida aonde Ele tem o meu coração. É só o que Ele quer. Em Mateus 6, do 6 ao 7, Deus fala que Ele vê o que eu oro em secreto. A Bíblia diz que Ele vê. Vai para o teu quarto, olha em secreto que Ele vê. Não seria ouve? Você está dizendo para orar? É porque na realidade Ele vê o que está aqui. Por que Ele rejeitou a oferta de Caim? Porque Ele viu. Ele ouviu o que Caim estava falando ou ele viu o coração de Caim? Então não adianta orar bonito. Não adianta Senhor de todas as glórias e louvores e... O que tem aí? O que eu tenho aqui? Sabe o que eu faço hoje quando eu vou orar? A minha cabeça vai para uma preocupaçãozinha. Eu digo, Senhor, estou preocupado. Eu vim falar contigo e estou pensando nisso aqui. É isso daqui que eu tenho que falar contigo. Não adianta eu falar de outra coisa. Ele está vendo. Adianta eu dizer, Senhor, abençoa meu filho, abençoa minha esposa. Se eu estou pensando, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, amanhã eu tenho que... Então, vamos falar do amanhã com ele, porque é o que está aqui. E esse entendimento é importantíssimo para que eu possa continuar crescendo e evoluindo em espírito. Deus vê o meu coração. Por isso que Ele rejeitou a oferta. E por isso que Ele pede. E Ele pede isso para nós como igreja aqui hoje. Lembra quando diz assim, se você vai fazer a oferta, primeiro, o que Ele diz para fazer primeiro? Se o teu coração, o dinheiro é só uma consequência, não preciso. Se tu vir aqui trazer dinheiro, mas o teu coração existe rancor, mágoa, vai lá te consertar, nem traz. Por que Ele está dizendo isso? Eu quero é o teu coração. Não adianta o resto que tu for fazer em cima de um coração que não está buscando viver em espírito, a palavra é forte, mas Ele disse, hipocrisia, religiosidade. Deus está chamando a igreja para viver. Deus está chamando os verdadeiros adoradores. E a mensagem que tem vindo até nós, eu fico muito feliz. É uma mensagem de que Ele continua acreditando que nós podemos ser esse verdadeiro adorador.
Amém? Agora cabe a mim entender se eu estou sendo ou não, e ir além do reconhecimento, me arrepender se eu ainda não estou sendo, porque Ele quer que nós vivamos o nosso propósito. Quando eu paro para ver a história de José, todo mundo aqui conhece a história de José, amém? Quem não conhece vai ler, que é uma história muito linda, a história de José do Egito. Nós vamos ver que ele conseguiu passar por um monte de desafio na vida dele e virou um vencedor, governador, casado, família, respeito, honra, homem de Deus, tudo isso ele era, só porque enquanto ele não conseguiu olhar no olho do irmão dele, olhar para o próximo, ele não viveu o propósito. O meu próximo, apesar deles, é o meu próximo. Não teve, o propósito dele ficou realizado quando ele conseguiu atingir isso. Para nós finalizar, Filipenses 2, não precisa nem abrir, 2 do 5 ao 8. Eu acho que eu marquei aqui. Marquei para não ficar perdido, porque às vezes eu demoro a achar. É, pastora Né? Olha só que forte isso. Que haja entre vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É muito forte isso. Não se preocupou com a reputação, se humilhou, se esvaziou. Tende entre vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Olha o chamado de Deus para a nossa vida aqui. Não é sobre a nossa reputação. O Evangelho não é sobre a minha reputação. O Evangelho é sobre a minha humildade. É sobre o quanto eu estou disposto a colocar, a refletir na palavra e dizer: eu sou falho, eu preciso mudar. Eu preciso continuar mudando. Porque desenvolver a salvação, para que eu possa continuar onde as pessoas olhem e vejam realmente, é diferente. É diferente. Eu creio que nós estamos vivendo o último grande avivamento. O último grande avivamento. Aonde Deus, isso é o que eu creio para esse tempo. Aonde Deus, sabe quem vai ser usado nesse avivamento para transformar vidas? A comunhão da igreja. O relacionamento da igreja, o amor que a igreja tem entre si. Houve uma cura, quem que foi lá? O pastor? Não, era uma igreja que estava orando em espírito e em verdade. Eram os verdadeiros adoradores que se reuniram para adorar, e o poder e a manifestação de Deus vai vir. Por isso que Deus está trabalhando nessa essência. O avivamento vai vir, e ele vai vir através da comunhão da igreja, e a comunhão da igreja vai existir se eu e você olhar para dentro de nós e se arrepender, não somente reconhecer, mudar as nossas ações que precisam ser transformadas para que possamos ser os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz em Romanos 12, 1, 2, para nós transformar a nossa mente, mas eu quero pegar só o culto racional. Muitas vezes a gente vem à igreja, a gente se emociona. Esse culto racional para mim é isso. É pegar aqui o que foi dito, é pensar sobre, buscar, fazer uma autoavaliação entre o que a palavra fala, o que eu estou sendo,
O que eu preciso mudar, isso é um culto racional, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho que passar por esse processo na minha vida. O chamado de Deus hoje, para mim e para você, Deus, no momento que o céu começou a falar aqui, tem a ver com arrependimento. Arrependimento. Não pense que você não tem o que se arrepender. Porque sabe o que a Bíblia diz se você está pensando isso? Já tem um motivo para se arrepender. Já está errado. Que somos falhos. Eu quero botar um louvor para que o Espírito Santo, você possa agora pegar um pouco do que você ouviu e deixar o Espírito Santo, desse momento em especial com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem convence nós do pecado é o Espírito Santo de Deus. E foi Ele que me convenceu. O que eu estou falando aqui é porque eu fui convencido do meu pecado pelo Espírito Santo de Deus, do que eu estava fazendo que não agradava ao Senhor.